Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sétima e oitava atividade, ou seja, considerada a nossa sétima e oitava semana do PET 2. Ô, gente, desculpa, está um pouco escuro aqui, mas não vai prejudicar a nossa aula não, tá bom? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, como eu sempre peço, que não deixem de fazer as atividades propostas, que qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à nossa disciplina, eu estou à disposição, tá bom? Lembrando que a nossa disciplina é de Sociologia e eu sou o professor Ricardo. Combinado? E assim, ó, mais uma vez, não deixem de fazer as atividades propostas. Vamos lá ver o que é que nós temos para hoje? Bom, nosso eixo temático é a sociologia como disciplina científica, né? No caso, autônoma também, conhecendo o nosso mundo atual. O tema de hoje é conceitos fundamentais da teoria sociológica, sendo a nossa habilidade compreender a diferença entre as categorias sociais utilizadas na convivência do dia a dia e, claro, né, aquelas, né, desenvolvidas a partir de uma atitude mais objetiva, distanciada do contexto em que vivemos. Os nossos conteúdos relacionados serão trabalho, solidariedade, coesão social e, claro, um dos nossos principais clássicos da sociologia, Emile Durkheim. A interdisciplinaridade da nossa aula de hoje é História e Filosofia. Olá a todos, olá a todos. Olha só, em nosso percurso neste bimestre, saímos do senso comum, passamos pelos fatos sociais e os metodológicos. Nós conversamos sobre como as grandes transformações que vinham ocorrendo com a Revolução Industrial impactaram nas relações humanas de vidas, né, de diversas formas. Além de o mundo, né, que estava mudando rapidamente e ainda está, né? Isso, claro, envolve o quê? O trabalho e sua organização social. Sobre o trabalho, gente, precisamos abordar alguns conceitos importantes na sociologia de Emile Durkheim. No caso, coesão e solidariedade social, que nós vamos ver agora já no próximo slide. Vamos lá? Primeiro, antes de tudo, é preciso nós tratarmos sobre a questão do corpo social. No caso, gente, imagine a sociedade como se fosse um corpo. Façam essa imaginação aí. Seria mais ou menos assim. Cada um de nós, como uma célula, formamos o corpo social com funções específicas e necessárias para o seu funcionamento. Há também, gente, órgãos, claro, né, como fígados, rins, pulmões, né, pulmões, aliás, né, os quais possuem papel muito importante para que tudo funcione muito bem. No caso do corpo social, os órgãos são como as nossas instituições. No caso, que instituições seria essa? A religião, a ciência, a educação, a economia, a política, a família, são alguns exemplos, tá? Quando tudo está, olha que bom, né, o erro aí, quando tudo está operando perfeitamente em harmonia, temos um corpo social saudável. Para Durkheim, gente, ou seja, Emile Durkheim, um dos nossos clássicos da sociologia, cada um e cada coisa tem sua função para bom funcionamento da sociedade. Por isso, gente, ele é conhecido como um funcionalista. Mas se somos cada qual um indivíduo diferente, como conseguimos formar um só corpo? O que nos une, afinal de contas? Olha só, imagine a sociedade como se fosse um corpo. Seria mais ou menos assim. Cada um de nós, com uma célula, né, formamos um corpo social com funções específicas e necessárias para o seu funcionamento, né? Como nós falamos antes, né, disso aí. Aqui, no caso, entra a ideia de solidariedade e coesão social. Vamos lá entender o que é isso? Coesão, gente, é a força de atração, no caso, a sociologia, entre as pessoas que integram determinado grupo. Funciona assim. Quanto mais um determinado grupo partilha das mesmas crenças, das mesmas ações, dos mesmos objetivos e, claro, as ideias, mais coesos eles estarão. Ou seja, quando nós pensamos mais ou menos igual, agimos de maneira parecida frente às várias situações, né? Nós queremos as mesmas coisas, né? Nossas regras morais e nossa consciência são mais próximas. Nós nos sentimos mais facilmente ligados uns aos outros. Normalmente, gente, a palavra solidariedade é usada no dia a dia como o ato de fazer o bem ou ajudar quem precisa. Mas na sociologia,
Essa palavra, gente, é um termo científico, tá? Solidariedade social é a cola, o cimento que nos une. Ela é extremamente importante para a coesão social. Tão importante que nós podemos fazer uma diferenciação entre os tipos de solidariedade, tá? Que nós chamamos, por exemplo, de solidariedade mecânica, a coesão que acontece nas sociedades mais simples, né? Mais homogêneas. Esse tipo, gente, de solidariedade era comum nas sociedades pré-capitalistas mais tradicionais. As pessoas viviam em uma organização social mais simples, em que as relações sociais se davam de forma também mais simples, né? Quase que mecânica. Mas hoje a nossa sociedade é muito mais complexa. A solidariedade social, a ligação entre as pessoas acontece de forma orgânica, explicando melhor, tá? Para vocês entenderem com mais facilidade. Solidariedade orgânica, porque estamos falando da sociedade como um organismo vivo, como cada instituição tem sua função para a sustentação do corpo social. No caso, as ligações entre as pessoas se dão também de maneira mais complexa e dependente, tá? Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos cada vez mais interligados, em que ações de uns impactam pessoas em lugares muito distantes que sequer nós conhecemos. Enfim, quando vocês dão uma olhada aí na gravura aí do lado, né, a gente pode ter mais específico, tipo, maior capacidade de evoluir, né, mais especializada, mais dependência e coesão, e mais se desenvolve. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Durkheim percebia que o trabalho estava se tornando mais e mais especializado. Não é difícil imaginar isso, gente. Pense no médico de hoje e de gerações atrás. Enquanto antigos médicos eram generalistas, ou seja, usavam conhecimentos que possuíam para tratar de todos os males dos corpos, né? Hoje os médicos são cada vez mais especialistas. Afinal de contas, por que isso? Bom, conforme o conhecimento sobre o funcionamento e as características de determinada parte do corpo vai se tornando maior, mais robusta e cheia de detalhes, maior também é a necessidade de que os médicos especializem nela, ou seja, há toda essa necessidade, né? Isso serve o quê? Para o médico e qualquer outra profissão, tá, gente? Com as mudanças que vinham ocorrendo na sociedade, Durkheim impressionava uma maior especialização no trabalho. Cada um estava se tornando responsável por uma parte mais específica do que estava sendo produzido. Ainda assim, gente, para Durkheim, o trabalho poderia e pode ser, portanto, né, ser capaz de integrar muito mais as pessoas à mediante que se especializava, né? Tornando o quê? O corpo social sadio e forte novamente. Claro, né, gente, que desde que as questões de trabalho e econômicas não fossem construídas no puro egoísmo ou interesse individual, mesquinho, o que poderia desvirtuar o trabalho como fator de grande potência de coesão social, gerando um novo processo de quê? De adoecimento social. Enfim, gente, Durkheim compreendia a coesão social como algo a ser construído coletivamente, não como algo instituído de cima para baixo, no caso um concreto, né? Lei ou qualquer outro tipo de imposição, demonstrando ser imprescindível o estudo constante sobre a sociedade e as relações sociais. Por isso, gente, a importância da sociologia. Por isso, a importância de se estudar sociologia. Bom, enfim, é isso. Nós tratamos sobre a questão do corpo social de hoje, na visão de Durkheim, né, na visão de sociologia. Vamos fazer uma leitura bem ampla para a gente poder entender o que seria esse corpo social, esse organismo social, essa coesão social. Combinado? É isso. Agora vocês podem estar dando uma olhada na nossa aula, assistindo quantas vezes vocês quiserem. O material está aí à disposição, tá? Para vocês fazerem a leitura e em seguida fazer nossas atividades. Lembrando que geralmente eu mando tanto em PDF como no Word, porque às vezes o aluno não consegue abrir no Word, sim só no PDF. Segue o link da nossa atividade, qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula, se Deus quiser. Combinado? Vamos que vamos.